Nós estamos no 65º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O capítulo de hoje é o 3, o versículo é o 20. O tema é a magnitude de Deus. Diz o texto sagrado: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Pode se assentar, glorificando ao nome de Jesus. Em meio à oração, Paulo irrompe em louvor a Deus, como alguém que está extasiado com a glória do Senhor. O apóstolo fez 4 grandes pedidos a Deus, pedindo para que Deus viesse a corroborar os irmãos com poder no homem interior pelo seu Espírito. O apóstolo pede para que Cristo venha habitar no coração dos irmãos, para que eles venham ser fundados e arraigados em amor. O apóstolo pede para que os irmãos possam compreender a dimensão do amor de Deus. E ainda, o apóstolo faz um 4º pedido a Deus para que os irmãos viessem a conhecer o amor de Deus. Agora veja que esses 4 pedidos aqui, ele fez 4 pedidos que têm implicações eternas, mas mesmo assim, ele chega ao entendimento que o Deus Todo-Poderoso não tem limites para operar e realizar qualquer obra que seja. Então, quando Paulo ele ora, faz esses pedidos a Deus, ele tem esse entendimento: Deus pode realizar muito mais do que eu estou pedindo em favor desses irmãos. Deus pode fazer muitíssimo mais, além do que esses 4 pedidos, inclusive acerca do entendimento do amor dele em favor da vida desses irmãos. Então perceba, ele diz aqui nesse louvor que ele presta a Deus, nessa doxologia, e ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer. Vamos trabalhar isso aqui. A palavra poderoso aqui no original significa ser capaz de fazer, ter poderes para realizar. Então, a oração de Paulo, em outras palavras, é um pedido a Deus para que os crentes sejam transformados segundo a imagem de Cristo. Ou seja, assim como Cristo andou aqui na terra, assim como Cristo amou, assim como Cristo viveu, ou seja, esta imagem, essa oração que Paulo faz é para que esta imagem de Cristo seja manifesta na vida dos irmãos. Então essa oração, para que os irmãos sejam corroborados com poder, para que os irmãos, a palavra venha habitar no coração, em outras palavras, Paulo está pedindo para Deus, que estes irmãos possam ser transformados na mesma imagem da pessoa de Jesus Cristo. Agora veja isso aqui comigo. Sendo assim, Deus ele é capaz de fazer, ele tem o poder para realizar esta grande obra, e unicamente Deus. Só Deus pode nos transformar, nos conformar conforme a imagem de Jesus Cristo. Ninguém tem a capacidade por si só de amar como Cristo amou, de viver como Cristo viveu, de agradar ao Pai da maneira que Cristo agradou. Mas aqui agora o texto está dizendo que esse Deus é poderoso para fazer essa obra em nossas vidas. Então Deus pode fazer esta obra de transformação na nossa vida. Agora perceba isso aqui. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 15, confere comigo aí o que diz. Paulo diz a Timóteo, usando a mesma palavra de ali que pode, né? E que desde a tua mocidade, sabe as sagradas letras. Quais são as sagradas letras? A Bíblia é sagrada. Que
podem, olha lá, podem, é capaz, é a mesma palavra que Deus, o apóstolo Paulo usa para falar que Deus é poderoso. Então, podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. As Sagradas Escrituras pode fazer-te sábio, então ela pode te transformar. Então, olha só, pode, ela é poderosa, porque é a palavra de Deus. Então, ou seja, aqui sabedoria tem a ver com a capacidade para resolver problema. Isto é, o maior problema do ser humano é o pecado que o leva à perdição eterna. Que é a perdição eterna? É a separação de Deus, tá certo? Então, o que é o inferno? O inferno, em outras palavras, é a separação total de Deus. Isso é horripilante. A Bíblia diz: horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Então, ser separado do amor de Deus eternamente, isso foge da nossa imaginação, o quão doloroso será. E agora veja só, então o texto está dizendo que o Senhor pode nos fazer sábio para a salvação. Então, em relação à salvação, todo ser humano por si só é ignorante. O que é ignorante? Aquele que não tem conhecimento. Mas Deus é poderoso para nos fazer sábio para a salvação. Então Deus, Ele é poderoso para nos fazer sábio. Nós éramos ignorantes concernente à salvação. Eu e você não sabíamos como ser salvo. Nós não tínhamos o conhecimento do caminho para a salvação. Nós não tínhamos a possibilidade de vencer os nossos maus caminhos. Só que agora Deus é poderoso, e esse Deus nos tornou capazes. Por quê? Porque Deus nos fez sábio para a salvação. Glória a Deus. Esta é a causa de João Batista dizer, lembra quando João Batista pregava nas margens do Jordão? E os filhos de Israel se vangloriavam porque eles eram da descendência de Abraão. E eles diziam: olha, nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos de Abraão. E agora o João Batista diz assim: ó, vocês se vangloriam disso, mas vocês falam que são filhos de Abraão, mas vocês não andam na mesma fé que Abraão andou. Vocês não têm a mesma fé que Abraão teve. Porque Abraão foi salvo pelo quê? Pela fé. A fé que Abraão teve em Deus é que fez ele andar na presença de Deus. A fé verdadeira, a fé genuína que salva. Agora o João Batista, ele olha para os gentios que estavam lá, todo aquele que não era judeu, e falou assim, ele falou: Deus pode, olha lá, Deus pode, porque Ele é poderoso, ó. Deus pode, Deus é capaz de fazer dessas pedras, Deus pode suscitar a filhos. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que o homem sem Deus, pedra, é dura e não tem vida. Agora Deus ali está usando João Batista para dizer, ó, João Batista diz: Deus pode fazer dessas pedras, do homem que tem um coração duro e está morto em pecado, Deus pode quebrantar o seu coração e dar vida para ele. Aleluia. Então Deus é o único que pode fazer esta obra. Deus, Ele é poderoso, e Deus é tão poderoso que a gente era ignorante a respeito da salvação, porque a sabedoria para a salvação não é comprada, você não lê em livros de história. Essa sabedoria é uma sabedoria que vem do alto, aleluia. E para você ter essa sabedoria, você não cursa uma faculdade, e para você ter essa sabedoria, sabe que você precisa abrir o coração para Deus e se encher da sua palavra. Então Deus é poderoso, tá certo? Deus é poderoso. Agora veja só, Deus é poderoso para, olha o que o texto diz, para fazer. A palavra fazer aí, no original significa fazer expressando uma ação completa, concluída. Ou seja, é por isso que Deus não faz nada pela metade, porque o fazer de Deus é uma obra concluída, é uma obra completa. Você vai entender o significado. Veja só que coisa tremenda. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, acompanhe comigo esse texto lindo, belo, olha só. O qual sendo, falando de Jesus, sendo resplendor da sua glória
e a expressa imagem. O que é a expressa imagem? A exata imagem da sua pessoa. O que o texto está querendo dizer? Que assim como Deus, ou seja, assim como Deus é, Cristo também é. Não há, aqui nós falamos de semana passada, não há diferença entre Deus Pai e Cristo. Ou seja, do jeito que Deus é, Cristo é. O tamanho do amor de Deus Pai é o tamanho do amor de Jesus Cristo. Não tem diferença. É por isso que aquele que quer conhecer a Deus, só vai conhecer a Deus por meio de Cristo, que é Deus. Então veja só isso aqui, isso é lindo demais. E olha só, ele é a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha lá, havendo feito, é a mesma palavra que Paulo usa lá para fazer, ele é poderoso para fazer, ó. Havendo feito, é o mesmo verbo, por si mesmo, a purificação dos nossos pecados. Diga forte isso, a purificação dos nossos pecados. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Agora vem aqui comigo, dobre a sua atenção, porque isso aqui é muito importante. Escute isso, eu volto a repetir. Jesus, sendo Deus, é igualmente como o Pai. Ele estava aqui em forma humana, mas Jesus é a imagem, a expressa imagem, é a imagem exata de como Deus é. Então não tem como conhecer o Pai se não for por meio de Cristo, porque quem vê a Cristo está vendo Deus, está certo? Está vendo o Pai, e assim sucessivamente. Agora veja só, Jesus sendo Deus igualmente como o Pai, Ele criou, a Bíblia diz aí, ó, Ele criou, e além de criar os céus e a terra, o texto está dizendo o quê? Que a palavra que Ele usou para a criação, Hebreus 11:3, é a mesma palavra que sustenta todas as coisas. Então veja, com a palavra, Deus Ele cria, e com a palavra Deus sustenta. Por que esse universo não desapareceu ainda? Porque é sustentado pela palavra do seu poder. Então a palavra de Deus é que sustenta a criação. Então Deus usa a sua palavra e traz existência aquilo que não existe. E agora Deus usa a mesma palavra para manter de pé aquilo que Ele mesmo criou, tá certo? Agora veja aqui que tremendo. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Preste atenção. Então, preste atenção nisso aqui. Para Deus criar e sustentar, Deus usa a palavra. Só que aqui o texto está dizendo, para purificar nós do pecado, Deus não usou a palavra. Sabe o que Deus fez? O próprio Deus desceu na terra e pôs a mão na massa. Preste atenção, Deus não intermediou para criar os céus e a terra, Deus intermediou com o quê? Com a sua palavra. Ele falou e a palavra executava. Só que agora, para purificar o ser humano dos seus pecados, Ele feito por si mesmo a purificação dos pecados. Ele mesmo se fez homem e morreu lá na cruz do Calvário. Preste atenção, quando Deus criou os céus e a terra, Ele usou a palavra. E agora, para fazer o homem, como que Ele fez? Ele colocou a sua própria mão. A Bíblia diz, façamos. E Deus foi ali e agiu. Deus não intermediou, o próprio Deus foi e fez o negócio. Agora que o texto está dizendo, esse Deus é poderoso para fazer. Para fazer o que, minha gente? Esse Deus é poderoso para nos purificar. Esse Deus, e essa purificação é uma obra concluída. Por quê? Jesus precisa morrer de novo para nos purificar? É um sacrifício perfeito, é uma obra concluída. Agora veja isso aqui. Então o próprio Jesus fez essa obra de purificação. Isso é muito fantástico, porque a purificação dos nossos pecados é um feito de Deus, é um feito divino. Somente Deus pode limpar a nossa consciência da culpa e o nosso coração da condenação. Escute, pode vir um bilionário, o homem mais rico da terra, pode juntar todo o dinheiro desse mundo, e ele chegar e falar, eu quero aqui pagar para você limpar a minha consciência, eu quero pagar para você tirar o meu coração da condenação. É impossível. Não tem o que o homem faça para que a sua consciência seja limpa e o seu coração saia da condenação. Por quê? A consciência é um juízo de Deus.
que quando você erra, ela te aponta, te condena, mas quando você acerta, ela te absolve, fala, você fez certo. Quando a pessoa peca, a consciência vai lá e aponta, você pecou, você errou, você falou, e aí o coração da pessoa fica de que jeito? Em condenação. Agora entende por que o ser humano tem medo de Deus? Porque o seu coração condena. Porque a sua consciência disse, a consciência diz, o que você faz é errado. E agora o coração desse ser humano está em condenação. Só que agora, aquele que é poderoso para fazer, esse Jesus, escute isso aqui, Jesus, ele limpa-nos da culpa dos pecados, isso não é qualquer coisa. Ele limpa-nos da culpa, olha só, ele limpa-nos da culpa de pecados, ou seja, é uma obra tão extraordinária de Deus, Deus nos purificar dos nossos pecados, sabe por quê? Preste atenção nisso aqui, Deus, quando Ele cria, porque você sabe que Deus, na mente de Deus já foi feito, a obra já está feita, tudo, né? Já está tudo concluído, mas presta atenção, lá em Apocalipse capítulo 21, fala lá que Deus faz novos céus e nova terra. Aí no versículo 4 ele diz assim, ó, olha o que ele diz, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, lá não haverá mais dor, nem morte, nem pranto, nem choro. Aí ele diz, escreve, por quê? Porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Olha o que ele disse, eis que faço nova todas as coisas. Perceba, olha isso aqui quase eu voei hoje da cadeira estudando, percebe isso aqui, o mesmo verbo de ação que Deus usa para fazer a purificação dos nossos pecados, é o mesmo verbo de ação que Ele usa para criar novos céus e nova terra. Você não entendeu? Ser purificado dos pecados, ter a mente, a consciência, melhor dizendo, ter a consciência limpa, ter no coração livre de condenação, é uma obra sobrenatural, é uma obra grandiosa. Meu Deus, ela manda como nasce. Perceba o que eu acabei de falar, a mesma palavra, e fez, olha lá, havendo feito purificação, é a mesma palavra que João usa para dizer que ele fez novos céus e nova terra. Então, ou seja, a mesma força que Deus usa para nos purificar do pecado, é a mesma força que Deus usa para criar novos céus e nova terra. Meu Deus, o pecado é algo tão terrível, olha a força que Deus usou para nos purificar, a mesma força, você não está entendendo ainda, que pena, eu vou falar de novo para ver se entra na sua mente. Eu estou dizendo que a mesma força que Deus usou para limpar a minha consciência, para tirar o meu coração de condenação, e eu ter paz para dormir, para acordar e para viver e não ter medo da morte, é o mesmo poder que Ele usou para criar novos céus e nova terra. Quem pode levantar uma das mãos para o céu só para agradecer a Deus por ter a consciência limpa e o coração livre de condenação? Aleluia! Era se candara xanda calabaia, era bacandara baixande candaçai. Aleluia! Por isso que alguém que foi perdoado por Deus, irmão, ele não teme quem quer que seja. Ele não teme situação alguma, porque a pessoa que é purificada por Deus é uma pessoa forte. A nossa força está no perdão de Deus para a nossa vida. Se você foi perdoado por Deus, se os teus pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro, você é forte. Você não vai ligar para quem fala de você, você não vai ligar para o que pensam sobre você. Se a tua consciência está limpa, pode falar o que quiser falar, pode achar o que quiser achar. A minha compromisso é com Deus, o meu pecado Ele levou na cruz. Aleluia.
Aleluia. Agora veja isso aqui comigo. Ele é poderoso, Ele que é poderoso para fazer isso. Só Ele pode nos transformar assim. Não tem outro que pode. Só Ele. Agora leia comigo essa palavra, 1 Tessalonicenses 5, 23, 24. Olha o que Paulo diz. Eu vou ler o texto e vou explicar. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, ou seja, por inteiro, por completo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, que ou seja, o ser humano por inteiro, sejam plenamente conservados, guardados, irrepreensíveis, olha lá, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel, olha lá, fiel é o que vos chama, o qual também Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer o quê? Aqui, olha aqui que Ele é poderoso para fazer. Escute, Ele nos santifica em tudo, ou seja, em todo o nosso espírito, alma e corpo. Eu vou falar nessa colocação que dá na mesa: corpo, alma e espírito. Percebe isso aqui? Paulo está querendo dizer: sejam completamente, ou seja, vocês sejam completamente sem nenhuma deficiência espiritual, livre de pecado, livre de culpa. Então quando ele fala aqui, ó, Deus vos santifica em tudo e todo, olha lá, ele está dizendo que vocês não fique nenhuma marca de pecado no teu corpo, não fique nenhuma marca de pecado na tua alma, não fique nenhuma marca de pecado no teu espírito. Ele está dizendo: Deus é poderoso para limpar o meu corpo, para limpar a minha alma, para limpar o meu espírito. Deus arranca toda a culpa, Deus ele remove toda a culpa. Aleluia. Porque você sabe que o nosso corpo é onde nós caímos em tentação. Por onde que a tentação vem? Pelos olhos. Os olhos é um dos lugares, os olhos é a porta de entrada para a tentação. Porque eu sou atraído pelo aquilo que vejo, tá certo? Então a pessoa é tentada. Agora quando ele fala o meu corpo, aí Paulo escreve aos Colossenses e diz, capítulo 3, versículo 5: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. O que é mortificar os vossos membros? Ele está dizendo, ó, mortificar, a palavra mortificar que Paulo usa significa pôr para morrer, destruir a força, ou seja, é não atender e nem alimentar os desejos da carne. Então vamos lá, a pessoa tinha um problema de falar mal da vida dos outros, isso é um problema carnal, só que agora ela foi santificada. Aí o que acontece agora? Essa pessoa agora, Deus limpou ela dessa culpa, que ela é uma faladora, um falador da vida dos outros, caluniador e assim vai, é amigo do diabo, porque ele que inventou isso aí. Agora escute isso, o texto está dizendo que Deus, é Ele que é poderoso para me limpar o meu corpo, de tal maneira que agora quando Deus faz a obra em mim, o que acontece? Irmão, Ele faz uma obra em mim, de tal maneira que o inimigo pega e me tenta, fala mal de tal pessoa, aí sabe o que acontece? Você trava a sua boca, você não cai em tentação. Por quê? Porque você destruiu a força do pecado. Você tinha um problema, vamos aqui para o lado dos irmãos, você não podia ver uma moça mais ajeitadinha que você já balançava. Aí o que acontece? Agora você foi santificado, Deus te perdoou, aí a primeira olhada vem, só que agora como você mortificou o teu corpo, para que vem a primeira olhada você desvia, a segunda e não fica mais. O inimigo não te pega mais no olhar, por quê? Porque Deus é poderoso para fazer. Vocês não se alegram com isso não, irmão? O nosso problema é o pecado. Se não resolver esse problema, como que vai vencer na vida? Não tem como, esse é o nosso problema. Escute, agora Deus nos santifica a nossa alma. Alma, o que é isso? É ter o caráter moldado pelo fruto do Espírito e passar a não produzir as obras da carne, tá certo? Eu já citei esse exemplo, mas vai de novo pela a importância dele. É como no caso de José e Sansão. José era um homem que tinha o fruto do Espírito, porque quando veio a mulher de Potifar,
para querer se deitar com ele, o que o senhor dele, o Potifar, falou? Ó, você pode mexer em tudo, só não toque em quem? Na minha esposa. Sabe o que se chama isso? Fidelidade, é o fruto do Espírito. Só que ele não tocou na mulher de Potifar simplesmente por causa de Potifar, mas porque a maior fidelidade de José era para com... Receba o fruto do Espírito, receba o fruto do Espírito. Por que Jó não abandonou a Deus? No momento da dor dele, sabe o que Jó tinha? Fidelidade, isso é fruto do Espírito. Então somente Deus pode fazer essa obra em nossa vida, é só Deus para fazer isso. E terceiro, Deus é poderoso, olha lá, nos santifica em tudo, tá certo? Ou seja, Ele remove, nos livra de todo pecado, do corpo, da alma e do Espírito. O Espírito, o que é o Espírito? O Espírito é o lugar onde está o nosso fervor espiritual. Você tem desejo de orar por causa do quê? Por causa do teu Espírito. Você tem vontade de adorar a Deus em espírito e em verdade, está nesse estado de verdadeiro adorador por causa do quê? Do Espírito. Quando a pessoa perde o desejo de vir para casa, é pecado do Espírito. A pessoa perde o desejo de vir para a casa de Deus, de servir a Deus, isso é pecado do Espírito. O espírito dela está ruim. Porque, presta atenção, a pessoa que está fervorosa espiritualmente, que está com o seu espírito fervoroso, o que acontece? Ela vai ter prazer de buscar a Deus. Aí muitas vezes o corpo, a carne vai falar, vai não, ou você está cansado, mas o espírito está assim, ó. Aí o corpo está dizendo, fica aí. Aí o espírito carrega o corpo, ó. Ah, pelo amor de Deus, aleluia. Recebe essa unção na tua vida, pelo amor de Deus. Aleluia. Agora pega isso aqui que Paulo fala. Oh meu Deus, sejam irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. A palavra irrepreensível aí significa, olha lá, sem culpa, sem nenhuma desaprovação. Então ele está dizendo, vocês estão esperando Jesus voltar? Então que não tenha no teu corpo, não tenha na tua alma e não tenha no teu espírito nada que possa te reprovar. Quando a trombeta soar, vai haver uma especificação. Deus vai fazer um exame. Deixa eu olhar no teu corpo, deixa eu olhar na tua alma, deixa eu olhar no teu espírito. Quando Deus passar na averiguação e você tiver purificado pelo sangue, sobe. É por isso que a pessoa que não perdoa está desaprovada. É um problema, é um pecado da alma. Falta de perdão é um problema da alma e impede da pessoa ser aprovada por Deus. Então Paulo está dizendo, agora versículo 24, que lindo! Olha o que Paulo diz, aí alguém olha e fala, então como que vai ser agora? Eu estou perdido. Aí Paulo fala, fiel é o que vos chama, e Ele é quem vai fazer esta obra. Levante uma das mãos para o céu. Vou dar 30 acessos só para o crente espiritual, carnal não. Mas o crente é espiritual, bradade da glória a Deus, porque Deus que te chamou para a salvação. Foi Deus que me segura, não filho, abre essa boca e dê glória. Foi Deus que te chamou, e quem vai fazer essa obra é Deus, é Deus. Fiel, verdadeiro, digno de confiança é o que me chamou. Porque se eu fosse depender de mim, já estava desaprovado, estava lascado. Mas eu não confio em mim, eu confio na obra de Cristo. Aleluia. Aleluia. Versículo 20, a parte B, vamos lá. Tem muito conteúdo ainda, vamos lá. Quem está animado para ouvir mais, diga amém aí. Olha isso aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer. Agora vamos lá, segunda sentença. Tudo muito mais abundantemente além. Essa é a segunda sentença. Então ele não é só poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Vem comigo, minha gente.
A palavra tudo aí no grego significa, de fato, tudo é todas as coisas, qualquer coisa. Entenda só, Romanos 8,32, acompanhe comigo esse texto, olha lá. Oh meu Deus, estou tomado pela tua palavra. Olha só o que Paulo diz, esse aqui é o cântico da vitória, você sabe, ele começa dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta, aí ele diz assim, ó, versículo 32, aquele que nem mesmo, está falando de Deus, o Pai, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Essa todas as coisas é a mesma palavra que Paulo usa para tudo, ele é poderoso para fazer tudo, é a mesma coisa, tá? Agora escute isso aqui comigo, olhe que esse texto maravilhoso está dizendo, aquele que nem a mesmo seu próprio filho poupou, mas por amor a nós, ele entregou Jesus. Aí ele está dizendo, como ele não nos dará com ele todas essas coisas? Escute isso aqui, você nunca mais pode esquecer disso. Você sabe que quando ele fala aqui tudo muito mais abundantemente, Paulo está usando um acúmulo de palavras para falar a mesma coisa. Ele está usando um acúmulo, e eu tenho que seguir essa linha exegética, tá? Olha só, por causa do pecado, nós éramos inimigo de Deus, sim ou não? A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então todo ser humano, ou seja, antes da fé em Cristo, é inimigo de Deus. E o Senhor, presta atenção, tão graciosamente nos amou, a ponto de entregar por nós o seu Filho, oh meu Deus, o seu precioso tesouro do coração, que no caso é Jesus, o seu Filho amado. Agora escute isso, se quando nós, sendo inimigos, Deus nos amou, Deus me amou quando era o que dele? Inimigo, Deus me amou quando era inimigo dele. Deus não me amou quando eu estava em perdão, Deus me amou quando eu estava em pecado. Quando eu era inimigo, Deus olhou para mim, tu és meu inimigo, mas eu te amo, vou te resgatar. Meu Deus. Agora presta atenção nisso aqui, isso aqui é violento, gente. Escute, agora, presta atenção, agora eu não sou, você que tem a fé em Cristo, eu que tenho a fé em Cristo, nós somos inimigos de Deus? Nós somos o que de Deus? Filhos. Então presta atenção, se Deus, quando eu era inimigo, Ele me amou, e agora que eu sou filho? Do céu, eu não aguento isso, eu não consigo, não dá para entregar uma palavra dessa, calminho, quietinho assim, eu estou todo tremendo por dentro aqui. Escute isso aqui, pelo amor de Deus, ou seja, se Deus já nos deu a maior de todas as dádivas, como poderia ele reter alguma dádiva de menor valor? Ou seja, agora você entende porque Paulo fala? Ele fala, ó, a perseguição, a fome, a nudez, a enfermidade, o principado e potestade, o que ele diz? Nada dessas coisas poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo. Deus é poderoso para fazer tudo. Se quando eu e você era inimigo dele, ele falou, eu te amo tanto, agora que eu sou filho, você acha que ele vai me negar? Ele está dizendo, você acha que ele vai me negar, ou seja, me livrar de uma situação? Você acha que ele vai me negar, aleluia, uma vitória diante de uma dificuldade? O maior problema ele já resolveu. Creia nesse Deus maravilhoso. Meu Deus, eu fico impactado com isso. Como pode? Eu era inimigo, ele me amou tanto que me deu o mais precioso que ele tinha, e agora que eu sou filho amado, será que dá para você acreditar que essa luta que você está não é o teu fim? Será que dá para você acreditar que essa situação que você está passando não vai destruir você? Aleluia! Vem comigo aqui, pelo amor de Deus. Olha só,
Agora o texto diz isso aqui, ó. Oh, meu Deus eterno. Tudo muito mais, diga muito mais. Essa palavra no grego é uma palavra só, muito mais aqui é uma palavra só. Essa palavra que é hiper significa mais que, acima, em favor, em benefício de alguém. O sentido original desta palavra surgiu da imagem de uma pessoa que se coloca sobre outra para protegê-la, ou de um escudo levantado sobre a cabeça para sofrer o golpe em lugar da pessoa, ou seja, denotando substituição. Então está alguém, presta atenção, está alguém que está para ser mutilado, está alguém que está para ser esquartejado, aí chega alguém e entra como escudo para se proteger, para proteger aquela pessoa. Então quando a Bíblia é sagrada, isso aí descolou, pode deixar aí. Olha só, quando a Bíblia é sagrada, ela está dizendo, olha que coisa tremenda isso aqui, gente, isso aqui é forte demais. Então presta atenção, Jesus, quando fala aqui muito mais, significa que Jesus, ele entrou em substituição, porque eu e você, presta atenção, estávamos sob a ira de Deus. Deus iria descarregar sua ira sobre a humanidade, Deus iria descarregar sua cólera, Deus ia pegar toda a sua a justiça de Deus, a ira de Deus é justa, tá certo? Toda a justiça de Deus é justa, Deus é justo até quando faz juízo. Então, ou seja, o aborrecimento de Deus, o ódio de Deus ao pecado é um ódio justo, tá certo? Em Deus não há injustiça. Agora perceba isso aqui comigo. Então, olha só, por causa do pecado, a cólera de Deus, a ira de Deus ia fulminar a humanidade. Aí quando Deus pegou e ia jogar toda a sua cólera no ser humano, quem que entrou na frente? Jesus pegou, quando Deus fala, agora eu vou fulminar todo mundo, aí Jesus pegou e fez isso aqui, ó. Abriu os braços na cruz do Calvário e falou: eu tomo o lugar dele, eu tomo o lugar dela, eu tomo os pecados. Jesus se colocou como um escudo e tomou o golpe em nosso lugar, recebeu a ira divina em nosso lugar. Agora o Senhor, Ele toma toda a ira, toda a cólera de Deus, ou seja, em nosso favor, esse muito mais aqui, ou seja, Jesus, Ele foi em nosso favor, Jesus, Ele nos beneficiou. Agora veja isso aqui, Ele toma o nosso lugar, foi uma substituição, em vez do ser humano receber uma descarga da ira de Deus, agora vem Cristo e recebe no lugar do ser humano, aquela coroa de espinho, aquelas pancadas no rosto, aquelas 39 chicotadas, aquele furo de lança no seu lado, aquele caminho na via dolorosa sendo chicoteado, era a cólera de Deus, era a ira de Deus contra o pecador se manifestando. Mas Jesus viu a humanidade não tinha forças para aguentar isso. Aí Jesus pegou e falou: eu vou tomar o lugar dele. Aí Jesus tomou o nosso lugar de pecador, aí Deus descarregou tudo em Cristo, a ira que Ele tinha contra o pecado. Gente do céu, agora veja isso aqui em Romanos 5, do 8 ao 10, veja isso aqui, olha o que diz a Bíblia, vou ler o versículo e depois eu explico. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que em Cristo morreu, olha lá, conosco, em que Cristo morreu por nós, olha lá, em substituição, sendo nós ainda pecadores. Logo, olha a palavra aí, ó, muito mais, logo, muito mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, ou seja, não tem mais dívida na justiça de Deus, eu não tenho mais, para você, vou usar uma linguagem para você entender, eu não tenho mais dívida na delegacia de Deus, no fórum de Deus, porque Ele me justificou, agora eu creio nele, porque Ele morreu no meu lugar, Ele tomou o meu lugar. Então a cólera, a ira de Deus já foi descarregada, ou seja, em Cristo, tomou o lugar do pecador. Então quando eu creio nele, ou seja, agora eu sou purificado. Agora olha o que ele diz: seremos por ele salvos da ira.
versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, olha a palavra aí, ó, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Preste atenção agora nisso aqui. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 8 ao 10? O versículo 8 ao 10, sabe o que ele está dizendo? Se Cristo pela sua morte nos resgatou, foi através da morte que Cristo nos resgatou e nos deu vida, tá certo? Foi através da sua morte. Agora preste atenção, agora muito mais, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, agora muito mais, pela sua vida. Jesus está o quê? Está vivo ou está morto? Então, se pela morte Ele me resgatou e me deu vida, e agora que Ele está vivo, intercede por nós. Então, se na morte dele, Ele já me deu vida, e agora que Ele está vivo, e agora que Ele está diante da presença do Pai, intercede por nós, ou seja, oh meu Deus, Ele fará muito mais. A vida de Cristo é a garantia de que somos salvos da condenação do inferno. Aí é o que eu digo, é um acúmulo de palavras que ele usou, e eu estou usando dois textos para falar a mesma coisa. Então, se Ele nos livrou da maior de todas as dores, qual é a maior dor do ser humano? É o afastamento total de Deus, que vai culminar na onde? Ele vai chegar no inferno. Essa é a maior dor. Não existe maior dor do que a dor do inferno, que é a separação total de Deus, do amor de Deus. O que vai ter no inferno é só juízo de Deus, é só cólera de Deus, é só ira de Deus, entende? E agora, esta é a maior de todas as dores, não tem dor maior do que essa, a separação do amor de Deus, não tem maior dor do que essa. É por isso que lá é um inferno, é um lugar só de tormento, de dia e de noite, eternamente. Então Cristo, na sua morte, Ele me resgatou do poder do pecado, Ele me limpou da culpa do pecado. Só que agora Cristo não está morto, Cristo agora está vivo, e Ele está intercedendo por mim e por ti nesse exato momento. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Se Ele pela morte te resgatou, muito mais agora que Ele está vivo, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai te livrar da grande tribulação que há de vir sobre a terra. E tem mais uma coisa, você não terá lugar no inferno. Deus nos livrou da maior dor. Agora pensa aqui comigo, irmão, pensa aqui comigo, num Deus, grita aí, qual é a maior dor do ser humano? A dor do inferno, a separação de Deus. Deus já nos livrou, se permanecemos nele, a obra já foi feita, já está consumada, então é só permanecer. Então Deus nos livrou da maior dor, tá certo? Qual que é a maior dor? A dor do inferno. O que é essa prova que você está passando? O que é essa luta que você está passando? Se pela morte Ele me resgatou, e agora pela vida? Aí eu faço uma pergunta, você está crendo em que Deus? Um Deus que está caído, que está morto, ou você crê num Deus que está vivo? Porque se você crê num Deus que está vivo, esse problema está com as horas contadas, essa dificuldade está com prazo de validade vencido. Você se levantará daqui nesta noite sabendo: o meu Deus é poderoso para fazer tudo muito mais. Essa palavra aumenta a nossa fé, gente. E Ele é poderoso para fazer tudo muito mais. Olha lá, essa palavra aqui, abundantemente além, no grego é uma palavra só. Vou até falar o nome dessa palavra, que é uma palavra bonita, viu? Não é língua estranha não, tá? É a palavra em grego, ó. Hiperkiperisso, é isso aí. Essa palavra, abundantemente além, significa muito mais ainda, além dos limites, fora do comum, extremamente. Veja isso comigo. Paulo tinha dito que o amor de Cristo, ele faz o que com o entendimento? Excede, ultrapassa. Isto é, que a limitação do entendimento do homem,
o impede de ir além, mergulhar mais profundo no amor de Deus. Mas agora no versículo 20 aqui, ele diz: Deus é poderoso, Deus é capaz de romper as nossas limitações e fazer muito mais ainda, além dos nossos limites, e nos levar a uma dimensão jamais vivida, algo sobrenatural. Eu e você temos a limitação, ou seja, de conhecer o amor de Deus na sua totalidade. Há uma limitação muito grande disso, e eu tenho pedido para Deus essa compreensão maior, eu tenho pedido para Deus, eu quero conhecer mais, eu quero mergulhar mais profundo, eu quero sair desse raso, porque o texto está dizendo, presta atenção, que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Que eu, pela minha limitação, eu estou só no pezinho na água acerca do amor de Deus, mas ele está dizendo que Deus pode romper esse limite da minha vida. Paulo está querendo dizer: oh meu Deus, Deus pode me levar para uma dimensão mais profunda, Deus pode me levar para um entendimento maior, Deus pode me pegar e levar junto com Ele para as águas, oh meu Deus, aonde homem nenhum teria capacidade de chegar, aonde ser nenhum teria capacidade de chegar. Deus pode me fazer ir além, Deus pode. Sabe por quê? Isso aqui, se a gente entender isso aqui, vai mudar a nossa vida cristã, gente. Sabe por quê? Porque o amor de Deus nos impulsiona além dos limites. Nisto se dá um transbordar da sua presença em nós. Porque presta atenção, limite, fala daqui, ó, presta atenção, já expliquei isso aqui, não vou falar de novo. Limite está aqui, ó. Esse copo é limitado, tá certo? Então quando rompe o limite, transborda. Então o texto está dizendo que Deus é poderoso para transbordar na minha vida um entendimento acerca do amor. O meu entendimento é limitado, mas Deus pode me fazer o quê? Transbordar desse amor, porque tudo que Deus faz, eu já falei na aula passada, tudo que Deus faz, qual é a base de tudo que Deus faz? No amor. Então se eu entender o amor, eu vou entender as obras que Deus faz. Se eu entender o amor, eu vou entender porque que Deus cuida de mim. Se eu entender o amor, eu vou entender porque Deus vai salvar a minha família quando eu oro. Se eu entender o amor, eu vou entender porque Deus renova a minha vida diariamente. Tudo que Deus faz tem como base o amor. Agora veja isso aqui. Ultrapassar essa barreira do limite, só Deus é poderoso para fazer isso, para nos levar além. Você não tem vivido uma medida de amor? Quem tem vivido uma medida de amor? Todos nós, a gente vive. Você não conheceu a Cristo, você não sabe que Ele te salvou, que Ele te livrou da condenação do inferno. Isso é um conhecimento do amor, você entendeu isso. Só que a Bíblia está dizendo que Deus, Ele tem uma medida de entendimento acerca desse amor maior, porque a nossa mente é muito fraca para poder dimensionar toda essa obra. Agora Ele está dizendo que esse Deus, Ele é poderoso, Ele pode nos pegar e nos tirar de estar molhando, porque hoje, acerca do amor, a gente só molhou o pé só. Então Ele pode pegar eu e você e falar: vem cá comigo, eu vou te levar para uns lugares aí. Ele pode nos fazer levar a uma dimensão jamais vivida, jamais experimentada. Eu e você já tivemos algum relampejo acerca do amor de Deus, porque quando a pessoa nasce de novo, ela sente o amor de Deus como nunca. Ela chora diante da presença de Deus fácil, quebrantada, porque ela se sente, aquele mundo pecador entende que Deus livrou ela de uma condenação terrível. Então aquela pessoa, ela conhece aquele amor. Só que aqui o que o apóstolo Paulo está falando, que Deus tem algo muito vasto, muito grandioso, e Ele é poderoso para fazer isso. Quem crê que Deus vai romper a barreira dos limites hoje aqui na sua vida? Agora presta atenção, alguns ainda não pegaram aqui o entendimento, mas vai pegar agora.
O amor, eu vou repetir, o amor nos impulsiona a ir além dos limites. Presta atenção, o que é impulsionar? É te pegar e te lançar. Impulsionar é pegar algo e lançar, entende? Então presta atenção, o amor de Deus, o conhecimento desse amor de Deus, tem a capacidade de me pegar e de me lançar além dos meus limites. Você fala assim, ó, até aqui eu aguentei isso. Você fala, esse é o teu? Mas se Deus derramar amor, Deus do céu. Entendeu o que é romper o limite? Você olha para aquela situação, você olha para a situação da tua saúde, você fala, meu Deus, até aqui eu aguentei, aqui para mim não dá mais. Mas se você receber a capacidade para conhecer e entender mais profundo do amor de Deus, Deus vai pegar você e vai te fazer ir mais além. Você fala, até aqui eu consegui, para mim não vejo mudança, não sei o que acontece na minha vida. Você fala, parece que vou desistir. Mas se Deus te revelar o amor, esse amor vai te pegar e vai, ó, vai te jogar longe. Aí aquele sentimento de que alguém que não consegue ir, que não consegue chegar, que não consegue vencer, que não consegue ver, isso começa a ser dissipado, porque, por causa do quê? Porque o amor faz romper as barreiras dos limites. Vamos ver isso aqui? O que isso influencia na minha vida diária? Isso influencia na minha vida de oração. Veja, aqui a palavra que Paulo fala abundantemente além, olha o que ele usa aqui em 1 Tessalonicenses 3,10. Ele usa, esse texto li esses dias atrás aí, olha o que ele fala. Você sabe que ele está tendo um impedimento, não está conseguindo ir ver os irmãos em Tessalônica. Só que ele ama os irmãos, ele ama. E porque ele ama os irmãos, ele está orando a Deus. E qual que é a oração que ele faz a Deus? Deus, me dá a condição de chegar até os irmãos e pregar a palavra para eles desenvolver espiritualmente. E por que Paulo quer que aqueles irmãos venham ser supridos, o que falta a fé deles? Por quê? Porque Paulo está movido pelo amor. Então, por Paulo amar os irmãos, a igreja do Senhor que estava em Tessalônica, por amar aqueles crentes, o que Paulo faz? Olha lá, ele ora, orando abundantemente, ou seja, ele está orando além dos limites dele. Então, o que fez ele romper a barreira? Porque como se Paulo dissesse, diante de tanta dificuldade, estou sem força para orar. Mas aí Deus pega e enche o coração dele de amor. Aí quando Deus enche o coração dele de amor, ele rompe a barreira e começa a transbordar na oração. Meu Deus. Você já pegou uma causa que você se cansou de orar por ela? Quem já pegou uma causa que você já se cansou? Eu já peguei várias. Já peguei várias que eu olhei e falei, meu Deus, não vejo 1 milímetro de mudança. E eu pego e falo, meu limite chegou. Aí vem Deus numa noite como essa e fala, eu estou te levando para uma dimensão maior do meu amor. Aí o que acontece com a minha vida de oração? Ela rompe o limite, ela rompe a barreira. Por quê? Porque agora a minha vida de oração está ligada com o amor de Deus. Aleluia. Outra coisa, olha que isso invoga na nossa vida, ter esse entendimento do amor de Deus, Deus nos levar para uma dimensão maior do seu amor. O que muda em nós, muda tudo, minha gente. Olha só o que Paulo disse aos Coríntios, vamos lá. Paulo diz assim aos Coríntios, ó: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar nele. Esse sobejar aqui é transbordar, é a mesma palavra, para edificação da igreja. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo aqui no capítulo 13, ele fala sobre o amor. No capítulo 12 ele fala da existência dos 9 dons do Espírito. O capítulo 13 ele fala acerca do amor, que ou seja, é maior, o amor é maior do que os dons espirituais. Aí no capítulo 14 ele fala da funcionabilidade dos dons. Então o que Paulo está querendo dizer? Que a base do uso dos dons espirituais tem que ser o
Amor. Então, para que eu quero os dons espirituais? Por causa do amor ao próximo. Porque, veja só, procurar e sobejar nos dons. Para quê? Para edificação de quem? Minha? Do próximo, da igreja. Então, presta atenção. Aqui, o que o texto está me ensinando? Até porque, dos 9 dons do Espírito, só um é de edificação pessoal, que é o de variedade de línguas. Os outros 8 é tudo em favor do próximo. Agora presta atenção, se eu amo o meu próximo, presta atenção, se eu amo o meu próximo, eu vou procurar o quê? Sobejar, abundar nos dons espirituais. E por que eu vou fazer isso? Por quê? Porque eu não estou vivendo em função de mim. Quando eu estou orando para pregar, eu não estou orando para a minha própria edificação, eu estou orando para que almas sejam salvas. Quando eu peço para Deus me usar na cura, não é para mim curar o meu próprio corpo, é para mim curar quem está doente. Quando eu peço para Deus me usar na profecia, é para quê? É para que essa pessoa receba uma palavra de Deus. Então, quando as pessoas estão baseadas nesse amor, oh meu Deus, as pessoas vão querer abundar, elas vão... Agora você entende porque tem pessoa que deseja ser usada por Deus? Ela fala, Deus me usa como nunca faz. Se a motivação dela é o amor, porque tem pessoas que têm outras motivações, mas aqui, o que Paulo está dizendo, que alguém vai abundar aqui nos dons espirituais, ele tem que ter a motivação certa, que é o amor. Não é, eu quero aqui profetizar para as pessoas dizer, eis aí um profeta. Não, para que eu quero profetizar? Para que o meu irmão seja consolado, edificado. Ah, minha gente, que Deus nos ajude a romper esses limites hoje. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais além. Então perceba só, o amor levará o crente a transbordar nos dons espirituais, porque o dom tem a finalidade de servir, serve para a edificação da igreja. Agora vamos lá, chegando à conclusão. Oh, meu Deus, vou ler o versículo de novo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além, olha lá, daquilo que pedimos ou primeiro, daquilo que pedimos. A palavra pedimos aí no original significa pedir, rogar, suplicar. É um desejo ardente. É uma pessoa que tem tanta necessidade daquilo que está pedindo, que ela chega a implorar. Ela implora como, sabe quando alguém que está passando fome, mendigando, e ela, me ajuda, me socorre? É esse o sentido que Paulo usa aqui da palavra pedir, tá certo? Então vamos lá. Tem um sentido de pedir com muita urgência. Então Deus é poderoso para fazer, olha lá, tudo muito mais abundantemente além do que pedimos. Então escute isso, quando nós reconhecemos as nossas necessidades, porque nós somos pobres por si só, espiritualmente não temos riqueza nenhuma, por si só, e aí nós reconhecemos que temos necessidade de Deus, tá certo? Aí nós também reconhecemos a grandeza do Deus que nós servimos, que Deus ele tem todo o poder, Deus ele tem todos os recursos, Deus pode me preencher de todas as formas, Deus pode me alcançar de todas as formas, Deus pode me suprir de todas as formas. Aí quando eu reconheço a minha necessidade, reconheço a grandeza de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou pedir, e eu vou pedir de que jeito? Eu vou pedir implorando. Se eu reconheço que eu sou pobre de marré, espiritualmente falando, e se eu reconheço que Deus, Ele é rico, em Deus não falta nada, então eu vou fazer o quê? Eu vou implorar, eu vou chegar aos pés dele, eu não vou simplesmente, Senhor, me dá, não, eu vou pedir com alguém que está assim, sabe? Se eu não tiver isso, eu vou morrer. Se eu não tiver isso, é alguém que está desesperado, me dá, Senhor, faz a obra. Está vendo como que nós temos que pedir para Deus as coisas espirituais? Ah, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Oxe, não vai chorar não para Deus fazer a obra aí não? Não vai implorar para Deus fazer a obra não? Não vai dizer para Deus, sem ser batizado com o Espírito Santo eu não vivo? Agora, eu vou te dar um exemplo para você entender
porque Ele é poderoso para fazer mais além do que pedimos. Olha só, vou te dar um exemplo aqui que vai mexer com você. Em 1 Samuel 1,17, olha só, é a mesma palavra aqui, tá? Então respondeu Eli e disse a Ana: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua, que ele pedisse. Então Ana estava usando essa palavra aqui, tá? Pedir, é a mesma palavra, é implorar, é rogar, é suplicar, é como alguém que está com uma necessidade muito grande. É como alguém que está com uma necessidade tão grande, a necessidade dela era tão grande que ela perdeu até a fome. Agora entende por que o crente começa a jejuar? Quando a fome espiritual aperta, ele pega e coloca a vida dele na presença. Jejum é fome do céu. Se você tem esse entendimento, a sua vida de jejum nunca mais será a mesma. Agora veja como Ana pediu. Eu vou até ler no texto, não estava, eu vou ler resumidamente. Veja como Ana pediu. Ana chegou e falou: Senhor, me dá um filho. Foi assim que ela fez? Não. Versículo 10. O texto diz aí, ó, versículo 10, olha como que ela pediu. Versículo 10, esse texto, volta aí, tudo nesse texto. 1 Samuel 1,10. Veja como que ela pediu, ó. E ela, pois, com amargura de alma, olha lá, orou ao Senhor e chorou. Chorou além dos limites dela. Então ela pediu com o quê? Com muito choro. Segunda coisa, no versículo 11, ela pediu fazendo um voto, fazendo propósitos com Deus. Versículo de número 12, olha só, versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar, então orou chorando muito, orou fazendo um voto, orou perseverando, para séria. E agora versículo 13, olha como que essa mulher pede para Deus. Versículo 13, porquanto Ana no seu coração, ela não falava com a boca, ela falava com o coração. Tem gente que está falando com a boca, pedindo com a boca, não tira isso, começa a pedir do coração. Ela queria ou não queria um filho? Desejava ou não desejava um filho? E agora ela estava: Deus, me dá um filho. Ela não chega: Senhor, eu preciso de um filho. Não, Deus, eu te imploro, eu te suplico, Senhor, aquela... Aleluia. Quando eu reconheço a minha pobreza espiritual e reconheço a grandeza de Deus, eu faço isso. Eu falo: Deus, eu preciso dessa cura, Pai. Deus, eu preciso que o Senhor salva o meu filhinho. Eu preciso que o Senhor liberta a minha casa. Eu preciso que o Senhor me use para pregar o teu evangelho. Vem comigo aqui, olha, se tu não falar nada, filho, olha, eu vou dizer, tu tá feio na foto, hein? Olha isso aqui. E o que Ana pediu? Diga para mim, o que Ana pediu para Deus? Ela, versículo 11, presta atenção, ela pediu só uma coisa. Versículo 11, olha lá. Se lembrares da tua serva, te não esqueceres, mas a tua serva deres, leia aí. Presta atenção, ela pediu um. O que Ana pediu? Presta atenção, Ana pediu um. Agora presta atenção, Deus é poderoso para fazer muito mais, tudo muito mais Veja comigo, se tu não falar nada aí eu vou dar no teu cocoroco. Ela falou que ia me dar um filho. Deus deu um juiz, Deus deu um sacerdote, Deus deu um profeta, Deus deu um intercessor para a nação de Israel. O que mais que Deus deu? Fora Samuel, Ana teve mais 5 filhos. Ela pediu só um filho. E o filho que Deus deu um juiz, Deus deu um profeta, Deus deu um intercessor, Deus deu um sacerdote e falou: te dou mais 5 ainda. Deixa eu aplicar, levanta a sua mão pelo amor de Deus. Você falou: Deus, estou aplicando a palavra. Você falou: Deus, só salva ele. Você só falou: Deus, só salva ele. Deus vai salvar, vai fazer dele um obreiro, vai fazer dele um pregador.
A pessoa falou: Deus, tudo que eu quero, só me cura só. Aí Deus vai te curar, vai te encher, vai te renovar, vai te usar como nunca te usou. Ele é poderoso para fazer. Só quem recebe de Deus essa unção. Deixa eu ver quem vai receber essa unção. Essa noite é para marcar a tua história. Essas noites de quinta-feira têm sido marcadas as noites do amor de Deus, o amor revelado, o amor manifesto, o amor divino. Anamande cova sai, dereminência calassúria. Me dá só um filho. Deus falou: eu sou poderoso. Vou mais além do que você está me pedindo aí. Ela tinha ou não tinha limitação? Porque a texto diz: a madre dela estava cerrada, ela era limitada. Deus rompeu a barreira. Deus não só deu um filhinho, não. Irmão, o filho que Deus deu para nossa irmã Ana é um filho tão abençoado que até hoje falamos dele aqui. Você não entendeu o que eu estou profetizando? Oh, camanda, erebaxande, coma. Sabe essa pessoa que você está orando aí? Vai passar tempos e tempos e vai ter gente falando: foi um grande homem de Deus, foi uma mulher de Deus. Ah, meu Deus. É só esse amor de Deus que nos faz romper a barreira do limite do nosso coração. Se você não deixar que esse amor penetre fundo em ti, você não vai compreender, e eu também não. Eu tenho pedido para Deus isso: Senhor, me leva, Senhor, nessas águas que não está dando pé para mim mais. Dá uma experiência dessa aí, Pai. Agora, veja, o ser humano, a alma humana só clamava por salvação. A alma humana só clamava por salvação. Hosana nas alturas. O povo clamava: Hosana nas alturas, que significa socorre-me, salva-me. A alma humana só clamava por salvação. Então toda a alma humana clamava por quê? Até hoje é assim, a alma humana clama por salvação. Aí veja só, Deus só deu a salvação? Veja só o que Deus fez mais. Porque Ele é poderoso para fazer além do que Olha lá, se tu entenderes isso aqui, ó. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Pão fala do quê? Pão fala de vida. Jesus é o pão da vida. Então, em vez de o pai nos dar pedra, o pai nos deu pão. Por que pedra? Pedra falava da tumba. Não foi, a pedra foi o quê? Removida. E saiu o quê? O pão da vida, saiu de lá. A fornada foi quente aquela manhã, viu? Ah, meu Deus, a fornada foi quente do pão aquele dia. Agora veja isso aqui. O ser humano clamava por salvação. Aí, presta atenção. Aí, versículo 13, antes de eu aplicar a palavra, para a gente ir finalmente. Pois se vós, Jesus falou, se vós sendo maus, é a natureza humana, né? Caída. Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, olha lá, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe pedir. Então o povo só clamou por salvação. Jesus, o Deus enviou o Filho, Jesus na cruz do Calvário. Só que aí Jesus falou: o Pai dá mais. Do que pede, o Pai dá mais do que pede. Então, na cruz o Pai deu pão, e no Pentecoste derramou o Espírito Santo. Ou seja, o Pai falou: não só vou dar salvação, eu vou revestir eles de poder na minha presença. Está vendo só? Se você pedir, estou falando, Deus está para batizar pessoas aqui com o Espírito Santo. E vai ser por esses dias, Deus vai tomar vários aqui, vai começar a batizar com o Espírito Santo. Porque Deus acendeu uma chama no teu coração aí, viu? Deus acendeu uma chama e o teu Samuel vai vir à existência aí, viu, filho?
Agora vamos lá, eu vou conseguir concluir, gente, é que é conteúdo, tá? Veja só, Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e o que mais? Eu vou ter que usar um exemplo bíblico para mim poder te explicar esse pensamos aqui. Porque a palavra pensamos significa exercitar a mente, pensar sobre. É por isso que alguém que pensa, trabalha. Agora precisa saber no que você está trabalhando. Você está trabalhando na preocupação ou está trabalhando na grandeza de Deus? Pensar dá trabalho, filho. Agora a questão é, você está pensando em quê? No quê? Onde você está se ocupando com a mente? Vem comigo aqui, não esquece isso. Então Deus a palavra, de novo, pensar significa exercitar a mente, pensar sobre, entender, imaginar. Ó. Por isso que algumas traduções colocam, Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou imaginamos. Tem algumas traduções que diz isso, e está correto também, que dá esse mesmo entendimento. E por que o texto diz isso? Presta atenção. Só para você entender que Deus é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, eu tenho que usar um exemplo para te explicar isso. É como o filho pródigo. O filho pródigo, ele imaginou, ele pensou, ele não falou com ninguém, ele pensou com ele, e ele falou, Lucas 15, 18 e 19, ele falou assim, eu vou até meu pai, e eu vou dizer assim, pai, ele começou a pensar nisso, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Aí ele disse assim, me aceita, ele pensou em falar para o pai, me aceita como um dos teus trabalhadores? Ele só pensou em pedir para o pai isso. Aí ele chegou diante do pai. Aí ele chegou diante do pai, ele só queria, qual que era o pensamento dele? O pai vai me receber como um trabalhador, mas o pai resgatou ele, restaurou na posição de filho, mandou matar o bezerro cevado, mandou fazer uma festa, falou, traga a melhor roupa para ele, põe um anel no dedo dele, coloca uma sandália nele, porque o meu filho estava morto e reviveu. Ou seja, ele só pensou, Deus me recebe como um trabalhador. Deus fez muito mais do que ele pensava. Deus fez muito mais do que ele pensava. Veja só, às vezes aqui vai uma aplicação da terra, a gente falou só do céu, que é o que me importa, mas por graça aí eu vou falar. Às vezes você está ali pensando já, você não tem alguma coisa material que você deseja? Quem tem? Faça assim. Amém. Não é pecado. E você já não está mentalizando o que você deseja? Às vezes você fala, vai ter tantos quartos, a sala vai ser desse tamanho. Você não está pensando nisso aí? Aí você fala, vai ser desse jeito, vai ter essa roda, vai ser essa cor. Aí vem Deus essa noite e fala o quê? Ah, pelo amor de Deus, hein, irmão? Aí você está pensando tantas coisas, e Deus está dizendo, posso fazer mais aí. Vamos encerrar? Quem quer encerrar, diga amém. Quase ninguém. Veja só, vocês estão afinados aí. Vamos lá, parte final. Vamos lá. Vou ler tudo o versículo. Eu estou sendo repetitivo na leitura do versículo para vocês não esquecerem mais esse texto, gente. É um texto impactante, pelo menos para mim é. Eu digo assim porque de fato, e não porque eu estou pregando ou lendo, porque de fato tocou na minha vida de forma aprofundada. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha lá, segundo o poder que em nós. Agora, deixa eu falar primeiro, essa palavra opera, você já ouviu o significado dela, que no grego é energeo, que é a mesma palavra onde se origina energia. Essa palavra aqui se originou a nossa palavra energia. E é por isso que o significado, olha como que é tremendo, o significado dessa palavra opera significa fazer funcionar. Por que essa lâmpada aqui está funcionando? Por causa da
Então a palavra opera, quando você lê aqui na Bíblia, ou seja, essa palavra significa fazer funcionar, dar a capacidade para fazer, produzir um resultado. Agora entende por que o crente dá fruto? Porque está energizado pelo poder de Deus. É um trabalhar eficaz na vida da pessoa, é tornar a pessoa ativo, estar em serviço. É por isso que toda pessoa energizada pela palavra, pelo poder de Deus, nunca vai ser parado. Ele sempre vai estar funcionando. Pegou aí? Por que alguns testemunhos não funcionam? Testemunho de vida cristã, porque está desligado. E agora o que precisa fazer? Se conectar no poder de Deus. Vamos lá, gente, pega isso aqui, não esquece mais, pelo amor de Deus. Agora vem a pergunta, isso aqui nós já lemos em Efésios, 1, 19 e 20. Aí vem a pergunta, qual é o poder que está operando em nós? Efésios 1, 19 e 20, quem lembra? Qual é o poder que está operando em nós? O poder da ressurreição. Coloca aí Efésios 1, 19 e 20, Paulo vai dizer isso, que o poder que opera em nós é o poder da ressurreição. Por que é o poder? Olha lá, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Versículo 20, olha que lindo, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Preste atenção aqui, e é claro, concluindo aí, colocando à direita do Pai, aos céus. Então escute, qual é o poder que opera em nós? É o mesmo poder que tirou Jesus da tumba, que ressuscitou Jesus e colocou Jesus à destra do Pai. Agora veja o poder que opera em mim e em você. Como que o crente não vai funcionar? Se o poder que opera nele é o mesmo poder da ressurreição. Preste atenção, pelo amor de Deus. Ou seja, o poder que nos faz funcionar é o poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Agora veja só o que é funcionar. Para você entender, eu tenho que dar essa ilustração. Pega um carro com todas as suas engrenagens, todas as suas funcionalidades. Agora perceba, o carro precisa de uma coisa para ele funcionar. O que ele precisa? Bateria. Tem lá o combustível, tem lá tudo. Perceba que tem um carro inteiro lá. Tira a bateria do carro. O que acontece com aquele carro? Para. Entendeu? Então está lá o crente. Se ele não tem energia, ele para de funcionar. Pode até ter aparência de crente, pode até parecer crente, mas se está sem bateria espiritual não funciona. É por isso que o poder que opera em nós, o poder que age em nós, o poder que nos movimenta, é o poder da ressurreição de Cristo. É forte isso aqui, pastor. É forte isso aqui. Imagine Cristo lá, com o seu corpo, o corpo dele está morto. Aí vem Deus e o próprio poder dele, ele é Deus. Aí Deus pegou e mandou uma carga de energia lá. Aí Cristo que está. E aquele poder tão grandioso o levou aos céus. E ele está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Você não entendeu? Aceite essa palavra, pelo amor de Deus. É esse o poder que está operando em você. O poder que opera no teu espírito, o poder que opera na tua alma, o poder que opera no teu corpo, é o poder da ressurreição. O poder que levantou Jesus dentre os mortos, é o poder que nos energiza, é o poder que nos mantém vivos. Agora, então veja, o poder que está operando em nós, que está nos energizando, é o poder da ressurreição. Agora encerrei. Agora chegou o tempo mesmo. Filipenses 3:20. E eu sei que esse é sincero, porque é de alguém que ama mesmo. Olha só, veja. Filipenses 3:20 e 21. Olha a finalidade desse poder que está operando em nós. Se tu não ir embora para casa hoje feliz da vida, filho. Olha isso. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Olha lá, segundo o seu eficaz
Escute, o poder que está operando em nós, presta atenção, Deus está mandando o seu poder, e o poder de Deus está nos energizando. É esse poder que está transformando a nossa vida. É esse poder que nos está fazendo vencer o pecado. É esse poder que nos faz vencer o diabo. E é esse poder também que nos fará vencer a morte. Porque a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, quando a trombeta soar, eles ressuscitarão em um corpo glorioso, e nós que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados. Veja, esse poder da ressurreição que está atuando em nós, está nos transformando cada dia. Já pensou, presta atenção, aqueles irmãos que já morreram. Por exemplo, eu tenho um pai e um irmão que já morreu, e está na presença de Cristo. Se a trombeta soasse agora, eles ressuscitariam primeiro. Eles ressuscitariam, o corpo deles se materializariam, e eles receberiam um corpo na hora, glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. Um corpo cheio de glória. E nós que estivermos vivos, ó, já foi. Não abrir e piscar de olhos. Eita. Aleluia. Agora eu encerro dizendo para você. 1 Coríntios 2:9. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para todos, não é isso? Não. Para todos aqueles que o amor está vinculado ao que o olho não viu. O amor está vinculado àquilo que o ouvido não ouviu. E o amor está vinculado àquilo que não subiu ao coração do homem. É o que Deus preparou. As palmas louvem ao Senhor. Amém. Não cansa